Hoje eu vou contar uma pequena história de superação para vocês. Há alguns anos atrás, quando eu estava próximo de chegar aos 50 anos de idade, eu tive a oportunidade de formar um filho como médico e uma filha como advogado. E isso, para mim, como pai, eu cheguei à conclusão que a minha etapa como pai tinha vencido, porque um pai que se preza, a primeira coisa que ele quer é encaminhar bem os seus filhos na vida. E isso eu tinha conseguido. Por esse motivo, eu achei que não tinha mais sentido continuar vivendo. E acabei entrando numa fase de depressão, de muitas dificuldades, onde não via sentido em quase nada na minha vida. Mas como eu gosto muito de viajar, eu e minha esposa convidamos alguns amigos para conhecermos os Andes bolivianos. E em um desses dias, dessa viagem que nós fizemos à Bolívia naquele período, foi para conhecer a montanha de Chacaltaya, que é a montanha de esqui, a estação de esqui mais alta do mundo. E fomos em direção àquele local de micro-ônibus. O micro-ônibus para então em torno de 5.200 metros de altitude, faltando aí 200 e poucos metros para a gente chegar no topo daquela montanha. Quando eu saí de casa, eu falei para o meu filho que eu iria chegar até o topo da montanha, e ele então me fez um desafio dizendo: se o senhor conseguir, leva essa bandeira do Atlético e abre ela lá no alto daquela montanha. E eu peguei então aquela bandeira, enrolei no pescoço e começamos a subir aquela montanha. Quando eu cheguei a aproximadamente uns 50 metros a mais de altitude, meu coração disparava, o fôlego praticamente sumia, porque nesse local é 20% do oxigênio que nós temos aqui, e além de ser apenas 20% do oxigênio, nós ainda temos um problema muito grande, a cabeça dói, fica tonto, é muito complicado, o vento chegava a 70, 80 km por hora, e além disso, o frio de menos 5 graus abaixo de zero. Então, quando eu paro naquele local, eu não aguento, eu sento e depois eu deito no chão, porque realmente estava hiper difícil conseguir. Pensei eu que ia desistir naquele lugar, mas ao parar ali uns 4 ou 5 minutos, tiramos fotos naquele local, eu cheguei à conclusão que meu coração já estava batendo um pouco mais devagar e que dava para continuar mais um pouquinho. E assim continuamos mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até que nós chegamos lá no topo, como você vê a seguir. Uhul! Cheguei! Estou no topo do mundo! Cheguei! Uhul! Estou aqui no Chacaltaya, 5.400 acima do nível do mar. Cheguei caminhando! E eu, como prometi, ainda no Brasil, prometi pro meu filho X-Clay, que é do Galão da Massa. O Galão tá no topo do mundo! Mas o melhor de tudo isso, eu quero dizer para você agora, o melhor de tudo isso não foi ter subido e chegado no topo, ter conquistado aquela montanha. O melhor de tudo foi quando nós começamos a voltar. Eu começo a olhar para o lado, nós estamos no meio da montanha, eu começo a passar por algumas pessoas que também estavam descendo a montanha, e eu não sabia o que tinha acontecido comigo, a minha cabeça estava totalmente zonza, e eu pensei, será que eu morri? Eu estou vendo pessoas aqui que eu não vi lá no topo. Então eu chego para o guia e pergunto: ô Juan, o que aconteceu? Eu não vi essas pessoas lá no topo e nós estamos passando por elas aqui. Ele vira para mim e fala assim: não, mas essas pessoas não estavam lá no topo, são pessoas que desistiram no meio da montanha. Eu começo a olhar para o lado e ali eu começo a ver pessoas de 25, 30 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu começo então a descobrir que aquilo era fantástico, e foi como que uma dinamite, uma bomba atômica explodisse dentro de mim, e eu comecei então a sentir, poxa vida, eu ainda sou homem, eu ainda tenho muito gás para gastar, eu tenho muito chão para percorrer, e eu vou conseguir chegar em frente, eu vou mudar a minha carreira, e vou fazer coisas novas, e é por isso que eu estou aqui. Essa é a minha pequena história de superação que eu conquistei lá no meio daquela montanha.